Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos aqui presentes, aos nossos irmãos encarnados e desencarnados. Boa noite também aos nossos irmãos que nesse momento nos assistem através dos nossos canais do Facebook e do Instagram. Que os espíritos amorosos que nos recebem nessa casa nos envolvam com a sua paz e para que possamos estar ligados aos ensinamentos do Evangelho do Cristo. E nessa noite quem vai fazer o estudo do Evangelho para a gente é o nosso irmão Alcide Geraldo. E o estudo hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. E o item a ser estudado hoje serão os itens 6 e 7. A fé religiosa, condição da fé inabalável. A sustentação no momento do passe vai ser feito pelo trabalhador, pelo Ângelo, que é trabalhador da nossa casa, e a lição do livro Caminho, Verdade e Vida, que é a lição que é feita no momento do passe, é a lição de número 155, que tem como título Entre os Cristãos. E eu vou só passar alguns avisos aqui, falar da nossa obra social, que funciona aqui na casa no sábado. Então nós estamos atendendo já por volta de quase umas 300 famílias já. Quase 300 famílias são assistidas aqui pelo SEAP. Então elas frequentam a casa durante a semana, elas fazem estudo da doutrina, da codificação. No sábado elas vêm estudar o Evangelho, trazem as crianças e as crianças tomam café, chegam aqui de manhã, tomam café por volta de 8 da manhã, depois vão para a sala ser evangelizados de acordo com a idade, de 0 a 18 anos. Então nós temos lá em cima, agora funciona lá em cima o berçário, a sala das criancinhas, até as mães e responsáveis. Depois eles almoçam e uma vez no mês eles recebem a cesta básica. E a gente sempre pede ajuda, a colaboração para os itens, que compõem a nossa cesta básica. E os itens são os itens comuns de uma cesta básica mesmo, é arroz, feijão, macarrão. E a gente sempre fala que toda ajuda é bem-vinda. Seja 1 quilo de sal, seja uma latinha de molho de tomate, uma latinha de um óleo, um vidrinho de óleo. Então toda ajuda é bem-vinda, tá? Nós vamos falar também, se alguém tiver necessidade do atendimento fraterno, o atendimento fraterno tem como objetivo esclarecer as pessoas que chegam à nossa casa com alguma dificuldade, com algum problema, alguma aflição. Então a gente oferece sempre uma conversa com baseado na doutrina espírita. Então, se algum de vocês tiver a necessidade do atendimento fraterno, só depois que terminar o estudo, continuar sentado no lugar de vocês, que nós vamos encaminhar um trabalhador para que possa orientá-los melhor. Então, eu vou dar início agora à leitura da lição do livro Caminho, Verdade e Vida, que tem como título hoje a lição Entre os Cristãos. E Emmanuel, o versículo escolhido por Emmanuel é um versículo do Evangelho de Marcos. E a frase é a seguinte: mas entre vós não será assim. Essas palavras de Jesus estão no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 43. E Emmanuel nos fala da seguinte forma sobre esse versículo: desde as eras mais remotas, trabalham os agrupamentos religiosos pela obtenção dos favores celestes.
Nos tempos mais antigos, recordava-se da providência tão só nas ocasiões dolorosas e graves. Os crentes ofereciam sacrifícios pela felicidade doméstica, quando a enfermidade lhes invadia a casa. As multidões edificavam templos, surgindo calamidades públicas. Deus era compreendido apenas nos dias felizes. A tempestade purificadora pertencia aos gênios perversos. Cristo, porém, inaugurou uma nova época. A humildade foi o seu caminho, o amor e o trabalho, o seu exemplo, o martírio, a sua palma de vitória. Deixou a compreensão de que, entre os seus discípulos, o princípio de fé jamais será o da conquista fácil de favores do céu, mas o de esforço ativo pela iluminação própria e pela execução dos desígnios de Deus através das horas calmas ou tempestades da vida. A maior lição do Mestre dos Mestres é a de que, em vez de formularmos votos e sacrifícios convencionais, promessas e ações mecânicas, como a escapar dos deveres que nos competem, constitui-nos obrigação primária entregarmos-nos humildes aos sábios imperativos da providência, submetendo-nos à vontade justa e misericordiosa de Deus, para que sejamos aprimorados em suas mãos. Vamos agora fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, irmão amoroso, a espiritualidade amiga que se encontra nessa casa, recebendo a cada um de nós. Pedimos, Senhor, que possa auxiliar, que os seus mentores auxiliar o nosso irmão Alcides, para que ele possa trazer o estudo do Evangelho, as suas palavras para a nossa maior compreensão. E te pedimos, Senhor, que esteja conosco e que nesses minutos em que estamos na tua casa, estejamos ligados nos teus ensinamentos, recebendo todas essas bênçãos que vêm do alto. Pedimos a direção espiritual da nossa casa, o nosso querido altivo, Dr. Herman, Antônio de Aquino e toda essa coluna de espíritos que sustentam a nossa casa. Pedimos a Jesus, mas acima de tudo a permissão, Senhor, acima de tudo a Deus, nosso Pai, a permissão para que possamos dar início aos estudos e aos trabalhos da noite de hoje no nosso SEAP. Graças a Deus. Eu vou ler um trechinho do item 6 do Evangelho, para que o Alcides possa dar início ao estudo. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Sob o ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões, e todas as religiões têm seus artigos de fé. Quanto à fé, ela pode ser raciocinada ou cega. A fé cega nada examina, aceita sem controle o falso como verdadeiro e se choca a cada passo com a evidência e a razão. Levada ao excesso, ela produz o fanatismo. Quando a fé se baseia no erro, cedo ou tarde desmorona. Mas a que tem por base a verdade, garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, porquanto o que é verdadeiro na sombra também o é na claridade. Eu vou passar a palavra agora para o nosso irmão Alcides. O estudo vai até 7:50. Bom estudo, Alcides. Bem, moçada, boa noite a todos.
agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui nesta hora, buscando compreender os mecanismos que governam a vida, para que a gente possa entender e alcançar os objetivos da vida em cada um de nós. Duas perguntas se fazem necessárias. Uma, por que vivemos? A causa. Para que vivemos? A finalidade. Falamos assim porque é universalmente conhecido de que não há efeito sem causa. Então, se não há efeito sem causa, milagres não existem. Existem coisas que a gente não sabe explicar. Sorte, azar, acaso também não existem. Existem coisas que a gente não sabe explicar. E por que a gente não sabe explicar? Quem de nós conhece completamente a anatomia e a fisiologia do pensamento? Ninguém. Quem de nós conhece completamente a anatomia e a fisiologia do sentimento? Ninguém. Porém, nós todos fazemos eletroencefalograma. Quando você olha o desenho do eletroencefalograma, o que ele está registrando? As pulsações cerebrais. Ora, as pulsações cerebrais medidas nada mais são que as vibrações do espírito através do cérebro. Mas quando você também faz o eletrocardiograma, você também está medindo o pulso, a vibração do coração, que na verdade é a vibração do sentimento do espírito através do coração. Então, quem pensa, quem sente, quem ama, quem desama, quem sofre e é feliz, é o espírito. Bem, seu Alcides, tudo bem. Como eu posso crer que eu sou um espírito? Isso a gente está falando porque quando se fala em autoconhecimento, homem, conhece-te a ti mesmo. O conhecimento de nós mesmos passa obrigatoriamente pela aceitação, pelo conhecimento da realidade espiritual da vida. E qual é o instrumento que nos traz a certeza da realidade espiritual da vida? Os fenômenos mediúnicos. E reparem que o conhecimento avançou de tal modo que a Organização Mundial de Saúde, uma instituição científica, recomenda aos médicos, no CID, que é o Código Internacional de Doença, não confundir mediunidade com esquizofrenia. Por quê? A mediunidade é um estado alterado de consciência, mas não é doentio. O que pode trazer a doença é o mau exercício da mediunidade. Por isso, precisamos estudar para uma prática feliz. Outro grande problema é achar que ciência é uma coisa, religião é outra. Allan Kardec deixa bem claro que o espiritismo tem 3 aspectos: científico, filosófico, religioso. O que estuda a ciência? O homem e a natureza. O que estuda a religião? O homem e a natureza. A metodologia pode ser diferente, mas o campo experimental é o mesmo. E pasmem, quando eu falei na OMS, foi para deixar claro que no livro Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo que trata da aliança da ciência com a religião. E isso já está sendo feito. Porque a OMS, que é uma instituição científica, também define um homem como ser bio, psico, social e
espiritual. Então vocês estão vendo que aquela velha noção de que o homem é um animal racional, esquece isso. É ser bio, psico, social e espiritual. E o número de cientistas hoje que estão descobrindo a reencarnação e, por conseguinte, a realidade espiritual da vida é enorme. Vocês não fazem ideia de como as pesquisas nesse campo estão muito avançadas. Eu até estava comentando ali que, ao ler o livro Os Cátaros e a Heresia Católica, do grande mestre Hermínio Corrêa de Miranda, cuja obra não pode ser esquecida, na bibliografia que ele recomenda, eu descobri lá um livro, Os Cátaros e a Reencarnação, de um psiquiatra inglês. Esse psiquiatra, ao consultar, ao atender uma paciente e fazer regressão de memória, olha que coisa estranha, ele descobre que ele tinha encarnado na França como cátaro e a paciente tinha sido namorada dele. Então vocês estão vendo que para a gente falar de fé, disso tudo, a gente tem que compreender quem somos nós. Porque fala-se em fé como se fosse uma coisa meramente religiosa. É bem mais do que isso. O que eu disse aqui? Que a gente não conhece o pensamento e o sentimento. Pode haver fé sem pensamento e sem sentimento? Não. Não. E o que diferencia cada um de nós nessa história da fé? Jesus disse que cada um de nós, um dia, seríamos capazes de fazer tudo o que ele fez, ou até mais. Por que ele está falando isso? Vamos retomar a doutrina espírita. Lá no livro dos Espíritos está escrito que todos nós fomos criados simples e ignorantes. Todos nós. Então Jesus também foi criado como nós, simples e ignorante. E ele foi evoluindo, evoluindo de tal modo que ele chegou a um estado evolutivo que a gente chama estado de consciência crística. Porque Cristo é o mais elevado estado de consciência que a gente pode imaginar. Espera aí, seu Alcide, aí o senhor está dando nó na minha cabeça. De novo. Darwin, que todo mundo foi para a escola, aprendeu com Darwin a evolução mineral, vegetal, animal, homem. Mineral pensa? Não. Vegetal pensa? Não. Então é só o homem que pode compreender porque eu vivo, para que eu vivo, só nós. Mas nós também, como princípio espiritual, passamos pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, até chegar no homem que somos hoje. E como homem que somos, nós já compreendemos tudo da vida? Não, porque nos falta evoluir. E para eu evoluir a esse ponto, o que eu tenho que ter? A consciência de que eu posso crescer. E isso é uma fé. A consciência, a certeza de que eu posso ser melhor a cada instante, a cada momento. É para isso que nós estamos aqui. Para isso que nós estamos aqui, por quê? O que nós viemos buscar aqui? Compreender e viver melhor a vida. Então, quer ser feliz? Evolua. Quer ser feliz? Aprenda a amar e ser amado. Esse é o objetivo da vida. Para eu aprender a amar e ser amado, para eu despertar minha consciência, o que eu tenho que fazer? Estudar e botar em prática aquilo que eu estou estudando. Então veja bem, Deus ama Jesus? Ama. Deus ama cada um de nós? Sim. Deus ama mais a Jesus do que a nós? Não. Igualzinho. O amor que Deus tem por Jesus, por Bezerra de Menezes, Kardec, Buda, Krishna, Mahatma Gandhi, é o mesmo que ele tem por nós. Onde está a diferença? A consciência que cada um deles tem desse amor. Então a consciência que Jesus tinha do amor divino em si mesma
é a mesma que nós temos? Não. E para atingir esse estado de consciência, ele veio nos ensinar como chegar a esse estado de consciência. E eu preciso acreditar que é possível chegar naquele nível de homem que é Jesus. Como? Transformando as provas e expiações em conquistas de sabedoria, de virtude. O grande problema da humanidade, infelizmente, isso vai mudar com o tempo, é de achar que Jesus foi o fundador de igrejas. Não foi. Ele foi portador de uma mensagem de amor, de evolução para todos nós. E a mensagem de amor que Jesus ensinou, Buda também ensinou, Krishna também ensinou. Outro dia, numa palestra lá na Tijuca, uma senhora me interpelou com a seguinte pergunta: seu Alcides, por que chamam Krishna de Cristo? Eu disse, espera, sim, chamam Krishna de Cristo, mas não chamam de Jesus. Krishna é um dos muitos espíritos crísticos que participaram com Jesus da criação da Terra. E vejam bem, já que estamos falando de ciência também, para criar a natureza linda que nós temos, Jesus tinha que saber química, tinha que saber física também, biologia também. Então, se alguém sabe a história da Terra, esse alguém é Jesus. Se alguém sabe a história da humanidade, esse alguém é Jesus. Me desculpe os professores de história. E o que é ter fé? É mobilizar a força do pensamento e do sentimento num dado objetivo. Vocês com certeza já ouviram aquele lindo provérbio: mente sã em corpo são. Ainda há pouco dissemos que quem pensa é o cérebro ou o espírito através do cérebro. O espírito através do cérebro. E aí, vamos abrir um parênteses. Tudo que se estuda nas faculdades de medicina, enfermagem, odontologia, fisioterapia, sobre anatomia e fisiologia, é verdadeiro? Sim. É completo? Não, porque se refere ao corpo físico. Imagina no dia que os médicos conhecerem e usarem o corpo espiritual. Vão operar verdadeiros milagres, que nós vamos chamar de coisa da fé. Como nós dissemos aqui, Jesus, para criar a vida na Terra, ele tinha que saber biologia? Sim. Química? Sim. Física? Sim. Ele tinha que dominar as forças da natureza. Por isso que ele operava milagres. Porque ele dominava as forças da natureza. Pelo poder do pensamento. E quando ele fala em fé, para evoluir e nos tornarmos pessoas melhores, isso é fácil? É fácil mudar. Quantas vezes você prometeu começar a dieta para emagrecer ou para engordar? Quantas vezes você prometeu, disse assim, é meu último cigarrinho. Ai, tô com colesterol alto, mas essa carne de porco, ai meu Deus, e quanto mais aquela gordurinha, oh meu Deus do céu. Fica para segunda-feira. Segunda-feira eu prometo que eu vou mudar. Até a tentação. Então, a gente está vendo que mudar não é fácil. Se fosse fácil, eu, Alcides, estou com 70 anos. Eu já seria santo. Não virei santo. Aí vem a pergunta, já que eu não virei santo, eu vou para o inferno? Eu vou para o inferno? Não. Não. Por quê? Agora vamos de novo. Nós reconhecemos que nós não somos o corpo, que nós estamos no corpo. Ou seja, a certeza de que eu sou um espírito em franca evolução é o exercício da mediunidade. Prestem bem atenção aqui. Como a mediunidade é encarada pelas outras religiões? Você liga a televisão e deve ver filmes tratando manifestação espiritual como coisa satânica, demoníaca. Ainda. Quando é um fenômeno natural.
Então, o dia que o homem não confundir mais superstição com fé, porque o homem é muito supersticioso, mas não tem fé. Dizem que o brasileiro é um homem de fé. Quantas superstições tem o brasileiro? Muitas. Quando tem um jogo de futebol, o jogador entra em campo, só pisa no gramado com o pé direito. Aí ele bota a mão no chão e faz o sinal da cruz. Porque a gente quer ser feliz. A gente tem tanto medo de sofrer, que a gente se agarra a essas coisas, como forma de evitar a dor e o sofrimento. E para evitar a dor e o sofrimento, eu preciso fazer o sinal da cruz. Eu preciso aprender a amar e ser amado. Eu me lembro, não sei se foi segunda-feira, eu fui fazer uma palestra lá no Eurípides, aí eu citei um grande músico brasileiro chamado Lupicínio Rodrigues. O Lupicínio Rodrigues, né, compôs uma canção que diz mais ou menos assim: esses moços, pobres moços, se soubessem o que eu sei, não amavam, não passavam aquilo que eu já passei. O que ele está mostrando? Que o amor é fonte de dor. O amor é fonte de dor? Não. O que traz sofrimento é o não saber amar. Não é o amor que traz o sofrimento. Então nós precisamos aprender a amar. E o dia que a gente aprender a amar, vai ser pelo impulso da nossa fé. A fé que remove a montanha. O que são as montanhas? As dificuldades que estão dentro de nós para superar as deficiências e fraquezas que são nossas. Porque Deus deu ao homem o dom de falar. O homem foi e inventou a fofoca. Deus deu ao homem o dom de olhar. O homem inventou o olho grande. Deus deu o coração ao homem para amar. Ele inventou o ódio. Aí eu pergunto, perdoar é fácil? Esquecer uma mágoa é fácil? São as montanhas que a gente tem que vencer. E para vencer essas montanhas, o que vamos precisar? De muita fé. E o que é fé? Força interior. Eu juro que vou deixar de fumar. Mas eu vejo um cigarrinho, não é assim? Esse calorão pede uma cervejinha gelada. E pó. Ou seja, a gente está sempre criando desculpas para manter os velhos hábitos. Por isso que a fé remove as montanhas. Quem aqui lutou com o vício e venceu o vício, sabe quanto é difícil. A montanha está dentro da gente. Então subir a montanha, o sermão da montanha, é uma alegoria. Moisés subiu a montanha, Jesus subiu a montanha, Buda subiu a montanha. Olha a alegoria da subida. A vida é consciência. O que diferencia o mineral, o vegetal, o animal do homem é a consciência. E qual é a diferença de um homem para o outro? O estado de consciência que cada um traz em si. Bezerra é um espírito mais consciente do que a gente. É ou não é? É. Leão Denis não é um espírito mais consciente que a gente? Altivo não é um espírito mais consciente que a gente? É. Porque eles estão no outro patamar, mas eles estão vendo a coisa mais de cima, eles estão subindo a montanha. Porque quem vê a coisa do alto vê melhor, vê o todo. Então a montanha aí é a nossa evolução. Então, o que é subir montanha? Lembra das escadas de Jacó? São as montanhas que eu tenho que subir, os degraus que eu tenho que avançar no meu processo evolutivo. E para eu evoluir, o que eu preciso aprender? Amar e ser amado. Aí, Lupicínio Rodrigues, embora tenha composto uma canção belíssima, também não aprendeu a amar e ser amado. Os desgostos de amor vêm daí. Não é o amor que traz dor e sofrimento. Imagina o dia que a gente souber amar e ser amado. Não é isso, meu amigo? Não é isso, minha amiga? O dia que a gente souber ser amado, amar e ser amado, o que vai acontecer? Nós seremos anjos do Senhor. Deixaremos de lado a fofoca. Aquele site de fofoca que todo mundo vai lá, pau. A gente vai abandonar isso. E por falta de audiência, esses troços vão desaparecer. Então a fé que transporta a montanha é o nosso esforço para crescer, moral e intelectualmente.
Reparem, olha a questão séria. Quando eu estava para casar, minha mãe perguntou-me assim: meu filho, você vai casar na igreja? Eu disse: não, eu não frequento igreja nenhuma. Vou casar só no cartório. Ela: ai, que bom. Eu disse: por quê? Você não é batizado? Eu: ué. O que houve então? Aí minha mãe contou uma história curiosa, acreditem. Se eu estiver mentindo, minha mãe me induziu a mentira. Mas aí minha mãe disse o seguinte: meu filho, toda vez que marcava seu batizado, você ficava doente no dia do batizado. Então não tinha batizado. A última vez que eu fui batizar você, a igreja estava fechada porque o padre estava doente. Então você já viu que... Aí eu pergunto a vocês: batizado me fez falta? Não. A nossa irmã leu os dogmas e os artigos de fé. Esse batismo é um artigo de fé. Você sabe qual é o verdadeiro batismo? A prova e a expiação que você passa. Quando você vence uma prova e uma expiação, você se torna uma pessoa melhor. Quite com a sua própria consciência. Quite com a lei divina. É o seu batismo de fogo. Seu Alcides, que coisa maravilhosa. Ainda digo mais, meus 3 filhos também não são batizados. Aí toda vez que uma criança lá em casa ficava doente, minha sogra dizia: claro, essa criança é pagã, vai morrer pagã. Se eu fosse um homem supersticioso, eu corria para a igreja de povo. E não é bem isso. Aderir a uma religião é se permitir conhecer e vivenciar os ensinamentos dessa religião. Por isso que toda religião é boa. Qual a religião que manda fazer fofoca? Me diga. Qual a religião que manda ter ciúme? Qual a religião que manda ter inveja, ódio, rancor, ofender, brigar, discutir? Nenhuma. Todas têm como princípio o amor, independentemente dos seus dogmas. Que isso aí já é outra história. Então estar aqui a esta hora, me dando a oportunidade de falar essas coisas, porque eu preciso aprendê-las, desde já o meu agradecimento a todos vocês. Então transportar a montanha é se tornar humilde, o que não tem nada a ver com classe social. Quando eu digo as classes mais humildes, quem de nós não conhece pobre e arrogante? Aos montes. Quem não conhece pobre e soberbo? Aos montes. A prepotência é um estado evolutivo do espírito. Está em todas as classes sociais. Mas a bondade, o amor e a ternura também estão em todas as classes sociais. Francisco de Assis nasceu rico ou pobre? E me diga alguém mais humilde do que ele. Buda nasceu rico ou pobre? Olha a humildade também. Então são características da evolução do espírito, da consciência de cada um. E já que estamos falando em fé e consciência, que é o esforço de progressão, nesse belíssimo livro, Universo e Vida, publicado pela FEB, ditado pelo Espírito Áureo. Aqui eu abro um parênteses. Eu tinha certeza que pelo conteúdo do livro, Áureo era um codinome, não era um espírito que ditou o livro. E agora, segundo o Dr. Sérgio Thyssen, que inclusive recomendo as palestras do Dr. Sérgio Thyssen para vocês, além de médico, ele é físico e ele faz umas palestras com embasamento científico magnífico. Não perco as palestras do Dr. Sérgio. E ele disse que quem ditou o livro foi o Pascal. E nesse livro, olha que ele fala: ação mentomagnética. O pensamento é uma radiação da mente espiritual, dotada de ponderabilidade. Opa! Lembra? Exceto encefalograma. O que você está medindo? As ondas cerebrais. É a ponderabilidade do pensamento. Mas, vamos nós. Dá vontade de ficar aqui a noite toda, nem ir para casa.
dotadas de ponderabilidade e propriedades quimioeletromagnéticas, constituída por partículas subdivisíveis ou corpúsculos de natureza fluídica, configurando-se como matéria mental viva e plástica. Partindo da mente que a elabora, essa radiação se difunde por todo o cosmos orgânico. Primeiro, por meio do centro coronário, olha o chakra coronário aí, espraiando-se pelo córtex cerebral, pelo sistema nervoso, para atingir todas as células do organismo e projetar-se no exterior. Professor, lembra? Quando você assim, Jesus curou os cegos. Lembra? Tens fé? Tens fé? O que é ter fé? Daqui a pouco tem um passe. Imagina que na hora do passe, você começa a pensar, e não paguei a conta de luz. Ai, meu Deus, o meu Flamengo tem que ganhar hoje. Ai, meu Deus, esqueci o feijão no fogo. E esse homem não para de falar, eu estou perdendo a minha novela. Então, teu pensamento está onde? Então, você está sintonizando com o quê? É disso que ele está falando. Quantas pessoas têm dificuldade de se concentrar? Como é difícil para algumas pessoas manterem o foco, o pensamento numa direção. Isso exige fé, exige esforço, treinamento. Então o que ele está querendo dizer é que o dia que nós tivermos uma mente treinada, nós mobilizaremos forças, energias tais que vão curar. Ou que vão adoecer, se meu pensamento for doentio. Ciumento tem paz, gente? Não. Invejoso tem paz? Não. E se isso é uma onda, agora de novo, você liga a televisão, a emissora emite uma onda, você sintonizou naquela onda. Aí dentro do seu aparelho tem o conversor, que converte a onda em som e imagem. Ah, som e imagem, a onda foi convertida em som e... Lembra do André Luiz? O que o André Luiz fala? Nas imagens mentais. Todo pensamento é uma onda e toda onda pode gerar uma imagem. E quando Jesus diz, tem fé, o que ele está querendo dizer? Se eu acredito, se eu tenho convicção, porque falar em Deus é uma coisa, crer em Deus é outra. Fala-se muito de Deus, os inquisidores mataram usando o nome de quem? E aquilo era obra de Deus? O próprio Jesus também foi morto usando o nome de Deus. Então, quando eu quero usar o nome de Deus para dar vazão ao meu mau caráter, eu vou usar. Vocês observem que o obsessor é um cara de fé, que ele acredita naquilo que ele busca. Ele tem fé, ele acredita naquilo que ele busca e não desiste até o momento em que ele é tocado no coração. Porque não há um ser que não se comova com uma mensagem de amor. Quantas vezes na televisão você chora vendo uma reportagem de solidariedade? É o amor divino falando dentro de você. É disso que a gente está falando. A pé transporta a montanha é sair do ódio para o amor. E se amar fosse fácil, né, meu amigo? Se amar fosse fácil, ninguém divorciava, ninguém separava. O problema é que amar não é fácil. Então casa, separa, casa, separa. Porque quando o casamento indissolúvel, qual é o casamento indissolúvel? É a nossa união com Deus. Uma vez unido ao Pai, nada vai separar você do Pai. Quem não lembra? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Ou seja, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Porque eu não quero crescer, eu não quero ser feliz. Muitas pessoas são masoquistas, preferem a acomodação na dor e no sofrimento, porque ser livre e independente não é para qualquer um, não. As mulheres sabem disso. Como é difícil quebrar o preconceito do machismo.
como é difícil quebrar o preconceito em cada um de nós. Aliás, Albert Einstein, um dos profetas da ciência, um dia disse: a ciência sem religião é manca. A religião sem a ciência é cega. Gera fanatismo, é a fé cega. Porque falta conhecimento, falta base da transformação do homem. Porque o objetivo da religião qual é? Transformar o homem. Se a religião não transforma o homem, alguma coisa está errada. Meus amores, alguém quer fazer alguma pergunta? Tá tudo bem? Vocês aí, tá tudo bem? Aqui também tá tudo bem? Vamos continuar a transportar a montanha? Então vamos nós continuar subindo a montanha. E você não observa que quando subir a montanha, subir é fácil? Todo mundo diz aquele ditado, né? Para baixo todos santos, ajuda. Porque subir é muito difícil. Então repara, ele está querendo que para baixo todos os santos, cair é muito fácil. Difícil é levantar. Por isso, essa é a fé que é necessária. Levantar. Ou como diz aquela música, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. E vamos nós em busca do infinito. E lá vou eu em busca da esperança, do sonho de amar e ser feliz. Nada nos impedirá disso. Continuando mais um pouquinho. Ai, Alcides, essa sua mania. Olha o que ele diz mais. Do centro coronário, chakra coronário, que lhe serve de sede, a mente estabelece e transmite a todo o seu cosmos vital os seus padrões de consciência e manifestação. Então, a mente é que cria a doença. A nossa mente é que cria a realidade que nós vamos viver. Lembra? Sair do casulo. É que nós precisamos sair da caverna, sair do casulo, desse estado de coisas de acomodação e crescer e evoluir. Para isso é preciso muito esforço, acreditar que é possível vencer a nós mesmos, pois como disse André Luiz, vencedor é aquele que vence a si mesmo. Aí. A OMS define o homem como ser bio, psico, social e espiritual. Então vocês estão vendo que lentamente o conceito de espiritualidade está entrando em todos os ramos do conhecimento. Por que lentamente? Antigamente, lá no tempo de Jesus e nos séculos subsequentes, quando se falava de espiritualidade, você ia parar na fogueira para evitar essas perseguições inúteis, desnecessárias. É que silenciosamente, como as manhãs, tem uma música do João Bosco e do Aldir Blanc que diz que as frases e as manhãs são espontâneas. Levantam do escuro e ninguém pode evitar. Quem pode evitar o surgimento das manhãs? E qual é o escuro que amanhã se levanta? Do escuro da noite, da ignorância que nós teimamos em viver, da superstição que nós teimamos em alimentar. Bate na madeira. Meu filho, não bate na madeira que não vai resolver nada. Você já pensou? E o pensamento é uma onda que leva aí, traz de volta o lixo, o entulho que te infelicita a vida. Quando Francisco de Assis diz naquela belíssima e encantadora prece: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. O que é ter paz? É não se ofender, é não se magoar, é não se irritar, é não ter ciúme, é não ter inveja, mágoa. Você consegue imaginar Jesus tomando remédio para pressão, gente? Você consegue imaginar Francisco de Assis com colesterol alto? Você já viu algum livro dizendo que Bezerra Menezes estava com dor de cabeça? Não. E quantas vezes eles narram efeitos maravilhosos? Por quê? Ele diz assim: Bezerra se concentrou
e em profunda concentração, nós vimos caírem flocos de luzes do céu. Opa! É que essa mente é poderosa. Essa mente é treinada. Treinada porque ele é um espírito altamente evoluído. Lembra aquela tempestade magnética que toma a casa transitória? Todo mundo desesperado. E aí a irmã Merenciana, calmamente, se concentra e se coloca em oração. A gente confunde desespero. O que cria a dor e o sofrimento é o desespero. Como diz o ditado, muita calma nessa hora. Isso tudo faz parte da fé que remove a montanha. Esse outro belíssimo livro, que eu, a coisa de 15 dias que eu estou terminando a leitura, Perispírito e suas modelações. Professor, vamos nós aqui, né? Quem pensa é o espírito. Esse pensamento do espírito vai se manifestar através do perispírito passa pelo duplo etérico, do duplo etérico chega aonde? No corpo físico. Opa! Aí imagina vocês que eu desencarnei doente. Pergunto a vocês, se eu me revoltei com a doença, se eu me senti injustiçado com a doença, que mal eu fiz a Deus? Eu não fiz mal nenhum a Deus. Quem faz mal a Deus, gente? Cada um faz mal a si mesmo. Quando Jesus diz, mas livrai-nos de todo mal, de que mal que ele está falando? Do mal que eu possa fazer a alguém? Porque é o único mal que nos prejudica. O outro pode ter olho grande, inveja de nós. Nada disso vai nos atingir se a gente não vibrar nessa onda. Como diz a garotada, se a gente não estiver nessa vibe. Mas você sintoniza com a fofoca, depois que se livra dos males que a fofoca traz. E você viu aquela mocreia bem feito, se deu mal. O marido largou ela. É, minha gente. Depois você não sabe por quê. Ai, eu estava bem, estou com uma dor no rim. É do mau pensamento. E aí, os pensamentos doentios também vão enfermar o perispírito. Então, do outro lado, está cheio de gente doente. Aqui está cheio de deprimido, lá também. Aqui está cheio de canceroso, lá também. Aí vai dar trabalho, né, ao doutor Inácio. E aguentar o doutor Inácio não é fácil, que o psiquiatra deixa a gente louco. Por quê? Vocês lembram quando o André Luiz fala nos ovoides? O que ele está sinalizando? Que são espíritos que perderam a forma do corpo humana. Por que eles perderam a forma do corpo humana? Pela viciação do pensamento e do sentimento. Para mudar o baixo padrão vibratório do pensamento e do sentimento, o que nós temos que fazer? Vencer o mal que está dentro de nós. Por isso que Jesus mandou dar a outra face. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio que eu leve, o amor. É fácil levar o amor quando alguém nos ofende? Hã? Não. Outro dia, eu fui chamado de macaco, fiquei com pena do macaco. E tem gente que ainda chama o nego de macaco, ainda tem. Aí eu que vou me ofender? Não, a idiotice é dele. Eu não vou tomar para mim o desequilíbrio que é dele. Não sintonize. Sabe por quê, gente? Se você estiver justo diante de Deus, não há palavra de homem que te faça ficar errado. Mas se você estiver errado diante de Deus, não há palavra de homem que te faça ficar certo. Então, não sintoniza, não guarda mágoa, não guarda ressentimento, não guarda tristeza. Porque se alguém te prejudicou, ele fez mal a ele mesmo. Então, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. O que é ter paz? É acreditar que é possível passar pela vida sem mágoas, sem ressentimentos, suportando todas as ofensas. Teve alguém aqui, algum de nós, que foi mais ofendido que Jesus? Hein?
Outro dia que eu até tive a oportunidade de falar do Dr. Viktor Frankl, aquele psiquiatra que ficou preso no campo de concentração. Ele era judeu, ficou preso no campo de concentração psiquiátrico. Inclusive, ele esteve no Brasil. Pois bem, no campo de concentração, o que ele começou a questionar? Isso tem que ter algum sentido. Ele começou a questionar no campo de concentração qual era o sentido da dor e do sofrimento. Ele não se revoltou. Vocês estão vendo? Então, não diga, ai meu Deus, por que eu sofro tanto? O sofrimento é criação da nossa mente iludida, enganada, achando que a vida é uma festa. Aliás, Ernest Hemingway, no pós-guerra, Ernest Hemingway foi um escritor que acabou se suicidando. Ele escreveu um livro chamado Paris é uma Festa. Mas a vida é dura para quem busca o sentido da vida. E Dr. Viktor Frankl escreve um belíssimo livro Em Busca de Sentido. Qual é o sentido da vida? Muitas vezes, outro dia, a minha filha falou assim, ô mãe, cadê meu pai? E a mãe disse, seu pai foi fazer palestra. Aí a filha disse para a mãe, ô mãe, meu pai está te dando volta. Homem é tudo igual, você acha que meu pai é diferente? É dentro de casa que a gente... É, gente, é dentro de casa. Não é verdade? É dentro de casa. É dentro de casa. Aqui dentro é fácil ser cristão, é fácil ser espírita aqui. Vai ser cristão e espírita dentro de casa. Lá é que o problema é sério. Ou como diz a garotada, é lá que o bagulho é doido. Né? Mas a minha filha, a reencarnação explica tudo isso. Nota-se nitidamente que ela e o pai dela, que sou eu, somos um caso de amor mal resolvido. Agora vocês vão voltar como pai e filho para ver se esse amor sublima. Porque ela disse para a mãe outro dia também, ô minha mãe, se meu pai morrer, você pode arrumar quem você quiser. Mas se você morrer, meu pai não vai arrumar ninguém porque eu não vou deixar. Então vocês estão vendo que eu tenho que ter o que dentro de casa? Paciência. Isso tudo é para eu aprender a ter paciência, porque se ninguém me aborrece, como eu vou aprender a ter paciência? Como vou aprender a perdoar se ninguém me dirige uma ofensa, se só se massageia o meu ego me elogiando? Porque a gente prefere o elogio falso do que a verdade de uma crítica, ainda que contundente e dolorosa. Jesus esperou o elogio de alguém? Nós até hoje esperando o elogio da gente. O que Jesus espera de nós? Nada. Porque, como disse o escritor Mário de Andrade, amar é um verbo intransitivo. Quem ama, ama, e que se dane o mundo, que eu não me chamo Raimundo. E se me chamar seria uma rima, nunca uma solução. Mundo, vasto mundo, mas vasto é o meu coração, como cantou o poeta Carlos Drummond de Andrade. É disso que nós estamos falando. Porque se amar fosse fácil, o mundo viveria em paz. E para amar precisa ter muita fé. Não confundir paixão desvairada, enlouquecida, entontecida, desequilibrada, perturbadora. Isso não é amor, é tudo menos amor. Como diz o ditado, quem ama não maltrata. Quem ama, trata bem. E se Jesus nos ama, Ele não quer que a gente sofra. Ele quer ver a gente feliz. E para a gente ser feliz, o que é preciso? O que é preciso para ser feliz? Ter conta bancária cheia de dinheiro? Não. Ser presidente da república? Não. Ser cantor de sucesso? Não. Jogador famoso? Não. Basta aprender a amar e ser amado. E como é difícil. Aí, olha o que diz ele. Ó, o passe, a água fluidificada, o emprego de chás, de ervas, são alguns de seus aspectos. A farmacologia terrena é hábil no manejo
de muitos fluidos, poderíamos pensar que a medicina espiritual lhe estivesse abaixo? E ele termina da seguinte maneira: o espírito, olha aí, hein? O espírito consciente e preparado é uma máquina insuperável nos milagres das modelações perispiritual. De novo, ó, o espírito consciente e preparado. Bezerra de Menezes é consciente? É preparado? Sim. Jesus é consciente? Sim. É preparado? Sim. Por isso que ele opera milagres. Ainda dizia mais: Deus operava milagres pelas mãos de Paulo, porque Paulo já estava um homem renovado, redimido. E como foi difícil sair de Saulo para Paulo. Ninguém sabe o que ele passou. Mal visto pelos hebreus, mal visto pelos cristãos, coitado, que desconfiavam dele. O que esse homem teve que ter de fé para vencer o orgulho, a vaidade, que ele era possuidor. Então, subir a montanha é vencer. Lembra, no livro dos Espíritos, quais são as bases do sofrimento humano? Orgulho, vaidade, egoísmo. Orgulho, vaidade, egoísmo. Para vencer o orgulho, a vaidade, o egoísmo, é preciso muita fé. Muita. Senão você não eleva a sua consciência. E para elevar a consciência é subir uma montanha. Então há todo um simbolismo na trajetória. Então montanhas são os desafios que a gente tem que passar. E subir a montanha é evoluir, conquistando talentos, virtudes. E não ganhando haveres somente. Se amar fosse fácil, ninguém diria: amei e não fui feliz. Se amar fosse fácil, ninguém choraria de mal de amor, como disse o próprio Lupicínio Rodrigues, numa outra canção. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor? Ter loucura por uma mulher. E encontrar esse amor, meu senhor, nos braços de um outro qualquer. Embora eu estivesse falando da mulher, é de todos nós, porque nós não sabemos amar e nem sabemos ser amados. Quem de nós nunca maltratou alguém que lhe foi amor e dedicação? Quem de nós nunca, muitas vezes, não soube receber o afeto de alguém? Muitas coisas ainda teríamos para falar, mas, como disse Lulu Santos, há tanta vida lá fora, aqui dentro, como uma onda. Como uma onda que, como toda onda, transporta a energia. Cuidado com o teu pensamento, cuidado com o teu sentimento, para você ver as energias que você está espalhando no mundo. Ter uma mente bem treinada, uma mente edificada. Houve um cientista que fez um experimento interessante. Colheu 5 amostras de sangue de diferentes pessoas. E no aparelho, de acordo com o estado emocional da pessoa, a hélice do DNA mudava. Mas espera aí, o cara não estava longe? Sim. O pensamento vai aonde você quiser. Lembra daquela música do Lupicínio? Felicidade foi embora. O pensamento é uma coisa à toa. E como é que a gente voa quando começa a pensar? No pensamento, como diz Joana de Ângeles, pensamento, sentimento e vontade são o tripé de nossas ações. E quem tem um pensamento no bem, quem tem um sentimento no bem, quem tem uma vontade no bem, remove todas as montanhas. Lembra que as feras não atacavam Francisco de Assis? Porque ele não tinha medo. Ele tinha fé. Tinha tanta fé que não se preocupava com o que iam dizer dele, mas se preocupava sim em ele não honrar o compromisso assumido com Deus. Ah, o que vão dizer de mim?
vão continuar falando de você do mesmo jeito. Deixa quem quiser falar de você. Não registre nunca o desequilíbrio e a perturbação do outro. Não passe e receba o desequilíbrio do outro, trazendo perturbação para a sua própria vida. Siga em paz, vá adiante e você será um vencedor. E em silêncio você vai mudar muitas vidas. Há coisa de 15 dias, dando aula sobre matéria e energia, o aluno me perguntou o seguinte: ô professor, então a energia nuclear é a energia mais poderosa que existe? Eu disse a ele assim: meu filho, a energia mais poderosa que existe é o amor. Porque o amor modifica um homem, modifica uma vida. E o homem modificado pelo amor nunca vai usar a energia nuclear para matar ou destruir, só para fazer o bem. E é isso que nós temos que vencer: o orgulho, a vaidade e egoísmo. É isso que a fé nos convida, a nos tornarmos seres melhores em cada prova e em cada expiação. Minha gente, muito obrigado mais uma vez, né? Se me convidarem, eu volto, com toda certeza. Obrigado e até a próxima. Nós que agradecemos ao Cid pelo estudo. Nós vamos passar agora para o segundo momento, o momento do passe. Eu vou pedir, por favor, aos médiuns que se coloquem. Vocês que já receberam o passe ali na sala do tratamento também, não podemos esquecer que o tratamento continua aqui no salão. A espiritualidade continua trabalhando. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso médico maior, o médico das nossas almas. Que nós possamos, Senhor, nesse momento, receber os fluidos tão necessários ao nosso refazimento, que viemos buscar na Tua casa, e que através dos médiuns possamos, Senhor, ser merecedores da cura que viemos buscar na Tua casa. Que seja em nome de Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, nosso Pai, que possamos dar início ao trabalho do passe. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, muito tempos atrás, há anos, no passado, falava-se muito em Deus, a Deus como moeda de troca, quando eram os momentos felizes, e havia sempre uma oferenda, um sacrifício. Muitas construções foram feitas. E nas horas das tempestades, esquecia-se de Deus, falava que era o mal. E Deus em todo momento está em nossas vidas. Jesus veio justamente nos ensinar exatamente isso, que até mesmo no momento dos seus algozes, no momento de sua crucificação, ele pede a Deus, Pai, para que perdoasse a todos que não sabiam o que estavam fazendo. Deus não é moeda de troca, não é o bem que você recebe e você agradece. E quando há um mal que você acha que é um mal na sua vida, você despreza aquele momento. É nesse momento que temos que ter a fé, é nesse momento que temos que acreditar em Deus e pedir sempre, com fé, como foi dito aqui hoje, com a força do pensamento, com as vibrações positivas, que tudo que nós passamos, que tudo que nós plantamos é tudo que nós colhemos. E nesse momento, que com essa fé é que nos curamos, que o nosso plano reencarnatório foi programado. O que passamos, o que dissemos que sofremos, tanto na felicidade ou nas intempéries da vida, nas tempestades, nos momentos que nós ficamos desesperados, é a hora sempre de pensar em Deus e acreditar que, como Jó, um tempo atrás, e tudo perdeu, uma família, a sua riqueza, as suas plantações, as suas terras, ele sempre ajoelhava e falava: que seja feita a sua vontade, Deus. E assim ele acreditava. E assim foi feito. As pessoas zombavam dele,
que Deus é esse, Jó, que você acredita, que você perdeu tudo, você não tem nada. E Jó, na sua fé, nas orações, todos os dias, clamava por Deus e falava que seja feita a sua vontade. E assim, com o tempo, Jó recupera uma esposa, recupera outros filhos, recupera a sua riqueza, na sua bondade, na sua humildade. Que sejamos sempre humildes, sejamos caridosos, não sejamos orgulhosos. Como nosso irmão passou aqui, se nos amarmos mais e soubermos amar, nós viemos sim, simples e ignorantes, mas viemos também com a missão de chegar ao mundo crístico. Só depende de nós, com a nossa fé, com a nossa vontade, com o nosso pensamento e, acima de tudo, com o nosso amor. Esse amor que vem de dentro do coração, que vem de dentro da nossa alma, do nosso pensamento e que Jesus nos ensinou. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por termos mais uma vez chegado à Tua casa, escutado os Teus ensinamentos, mas ajuda-nos, Senhor, nos fortalece, nos encoraja, para que nós possamos pôr em prática na nossa vida os Teus ensinamentos. Pedimos, Senhor, pela direção espiritual da nossa casa, pedimos a direção do nosso plano físico aos trabalhadores da nossa casa, para que nós possamos continuar dizendo sim ao chamado para o trabalho do Cristo. Que nós possamos retornar aos nossos lares em paz e que lá chegando, Senhor, possamos continuar nessa vibração de paz e de serenidade que da Tua casa levamos. Que nós possamos também elevar o nosso pensamento, pedindo sempre por nossos irmãos que nesse momento padecem de tantas dores. Onde houver dor, onde houver sofrimento, Senhor, que a Tua luz e que o Teu amor possa se fazer presente. Que seja em nome de Jesus, em nome da espiritualidade amiga que sustenta o nosso SEAP, em nome do nosso querido altivo, Dr. Herman, Antônio de Aquino e todos esses queridos irmãos. Mas que seja sempre e acima de tudo em nome de Deus nosso Pai, que possamos dar por encerrados os trabalhos da noite de hoje. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.